alô pessoas que nos acompanham, membros do canal e pessoas que nos assistem. Estamos de volta e gravando mais esse vídeo da sequência de comentários do Evangelho de Mateus. Aqui estamos agora no capítulo 4. Nossa recomendação a você é o capítulo 4. Falamos do capítulo 3. Em síntese, focamos a importância do batismo de João, o testemunho de João e a pregação dele, sobre sua pregação focada no reino dos céus. Falamos do aspecto soteriológico, salvífico, no caso da mensagem de João, da sua pregação. Não comentamos, mas por alto mencionamos a pregação ou o testemunho, melhor dizendo, de João sobre Cristo. Falamos da importância de Deus ter levantado João Batista para ser o precursor do Messias, ou seja, aquela pessoa que conduz o povo para fora de uma religião organizada, que é o judaísmo, batizando-os no sentido de purificá-los dos seus pecados, reconectá-los à verdadeira religião com Deus, levando-os ao deserto para uma experiência com Deus, uma experiência do nada, porque o deserto é isso, o deserto é um lugar de nada, onde nós podemos nos reconectar com Deus. Isso é análogo às provas, às lutas que nós passamos, às privações, porque é o único momento que reconhecemos quem somos de verdade, é quando estamos passando por lutas, por provas, por privações. Aí sim nos enxergamos como realmente somos, ou seja, na nossa insignificância, na nossa dependência completa de Deus. Então, uma vez que as pessoas entendiam que estava tudo errado, que o judaísmo, essa religião organizada de autoimagem, na verdade, não refletia o pensamento e a vontade de Deus, a vontade original de Deus, essas pessoas eram batizadas, recebiam, na verdade, a instrução de João Batista e eram reconectadas a Deus através de Cristo, porque logo na sequência Jesus aparece e aí João apresenta Jesus a esses discípulos, e aí você vai ver um final bem interessante, porque após João Batista resgatar, retirar essas pessoas do judaísmo, levá-las para a experiência do deserto, e esse ser o ponto de partida, ou seja, essas pessoas, após se despojarem do vinho velho, após se despojarem do velho homem, agora estavam prontas para receber o novo, ou seja, o vinho novo, o novo nascimento em Cristo Jesus. E aí, na sequência, nós temos Mateus aqui no capítulo 4, e ele já vai dizendo que Jesus, após o batismo, né, após tudo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto a fim de ser tentado pelo diabo. Mas qual a importância disso? Isso aqui é muito importante, esse corte de Mateus aqui é muito importante, porque aqui, né, Jesus ele vai dar uma prova cabal. Esse aqui é vamos supor que ali, até aqui, né, Mateus traz esses relatos externos e esse testemunho ocular, né, tanto da história, tanto da profecia, quanto dos entes de Jesus, as experiências pessoais e agora a experiência pessoal de João Batista. E na sequência ele vai trazer uma experiência do próprio Cristo,
que é uma experiência muito significativa, porque é a primeira vez que nós vamos poder afirmar aqui, dentro desse texto, baseado nesse contexto, aquela conversa, não sei se foi aqui que eu falei, sobre representatividade, ou seja, a, a teologia judaica, ela trabalha muito a questão da representatividade. Por exemplo, Paulo vai trabalhar muito isso em Romanos. E Jesus, ele é o representante legal de toda a humanidade, porque Deus nos deu ele como Messias. O próprio João Batista vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a oferta de Deus pelo pecado da humanidade. Então, ele não só ele é um ser puro, santo, porque ele tinha que ser assim, muito embora Jesus seja o ente divino, o ser enviado por Deus, o Filho de Deus, Mateus vai mostrar que ele vai sujeitar-se completamente, plenamente à sua humanidade, ou seja, não explorando a sua divindade, mas expondo a sua humanidade. Ele vai ao deserto, ele como homem, ele submete-se, ele se expõe ali por 40 dias, como Moisés, naquele contexto lá do monte. Jesus aqui jejua por 40 dias, ali numa relação de oração com Deus. É interessante que esse momento aqui é antes de Jesus iniciar seu ministério plenamente. Você vai ver que isso aqui é muito importante para a gente, porque Jesus, ele mostra para nós que nós não podemos pular etapas. Então, antes de começar seu ministério, antes de chamar os discípulos, ele vai para o deserto jejuar e orar. Quando eu digo chamar os discípulos, eu falo daquela convocação geral, plena, total, onde ele começa a sua obra, seus trabalhos na companhia dos discípulos. Antes ele vai sozinho buscar a companhia de Deus, orar e passar esse tempo com Deus. E o diabo, sabendo que Jesus representa Israel, que ele representa a salvação dos judeus e do mundo, que ele é o representante do Israel de Deus, ou seja, Jesus é o protótipo, é o novo Adão em Deus. A partir dele, todos que dele nascerem, ou seja, vivificados pelo Espírito, são o modelo da criação de Deus, a nova criação, ou seja, é em Jesus que Deus passa a gerar agora a sua nova criação. E o diabo sabe disso. O diabo vai tentá-lo nas 3 áreas, ou 3 tentações que fracassaram os escolhidos de Deus. A primeira tentação é pela boca, pelo comer. Você nota que nós temos um ditado que peixe é que morre pela boca. Bem, não foi sempre assim, porque a humanidade, ela morreu pela boca. Você vê que Eva é tentada a comer, e pelo comer, pela desobediência ao comer, Eva pecou, Eva transgrediu. Então, principalmente na nossa geração, as pessoas são muito tentadas a comer. Muitas pessoas estão morrendo pela boca, estão comendo, estão abusando de alimentos, comendo e consumindo, ingerindo aquilo que não convém. Nós temos um apetite às vezes desenfreado, desmedido, somos irresponsáveis. E uma das áreas em que o diabo tenta muito as pessoas, porque nós não conhecemos os nossos limites ou não respeitamos, é
pelos nossos hábitos alimentares, ou seja, o pecado também tem uma relação de ingestão, de comer, de consumo, e consumo exagerado ou consumo daquilo que não convém, que não devemos. E o diabo, ele conseguiu convencer a primeira humanidade, o primeiro homem, a primeira mulher a pecar por comer. É interessante que não importa o lugar onde o homem esteja, Jesus vai mostrar que, e a exceção dele, porque Jesus ele resiste à tentação do diabo no deserto. E o homem cercado de delícias, porque há pessoas que dizem que se sua vida fosse mais fácil, poderiam ser mais produtivos para Deus, mas não é bem assim. Eva e Adão, cercados de delícias no paraíso, pecaram contra Deus, optaram por escolher seguir as palavras da serpente. Mas o jardim do Éden tornou-se um lugar de derrota, sinônimo de derrota para Adão e Eva. No paraíso, eles comeram o que não deviam, ou seja, pecaram e foram expulsos. Jesus, ele no deserto, ele resiste à tentação de ter que provar ao diabo que ele é o Cristo, provando de um alimento que ele poderia produzir. O diabo tenta pôr em xeque, o diabo tenta descredenciar Jesus Cristo. Ele vem com aquela sugestão: se tu és o Filho de Deus, então manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus não precisa provar para o diabo, não precisa provar para ninguém. E também não é a intenção das Escrituras provar, tentar convencer, mas sim demonstrar, mostrar, expor a verdade. As pessoas não acreditam e o diabo ele tenta pôr em xeque, mas Jesus não está tão preocupado com a opinião do diabo, mas sim em mostrar, em publicar, em traduzir neste mundo, mostrar a que veio, transmitir neste mundo a sua vitória, proclamar a sua vitória. E aqui neste momento, Jesus inaugura no deserto um lugar de vitória, porque aqui no deserto também muitos entre o povo de Israel fracassaram e pecaram por comerem ou pela boca. Muitos morreram porque comeram e comeram de forma desleixada, comeram onde e como não deviam. Então, o diabo ele investe em uma área onde ele teve sucesso, mas aqui Jesus o derrota e inaugura o deserto como um lugar de vitória. A próxima área que Satanás vai tentar Jesus ou o pecado é que o texto diz que o diabo o leva, né? Talvez aqui seja aquele ponto, né, que se diz que a expressão vá para o diabo que o carregue, porque não está claro. O texto diz que Jesus é transportado pelo diabo até o pináculo do templo e ele sugere que Jesus se atire dali, né? Porque está ordenado, ele cita as Escrituras, está ordenado que aos seus anjos Deus dará ordem a teu respeito, para que Jesus demonstre de fato, ele é ungido de uma vez por todas. E é bem aqui que Mateus está mostrando um dos calcanhares de Aquiles do povo de Israel, porque esse aqui na sequência há o pecado de desobediência de Adão, o comer, o povo ali que comeu no deserto, que não devia. A próxima sequência de pecados é tentar a Deus.
E Moisés ele coloca ali no decálogo esse mandamento: não tentarás o Senhor teu Deus, como um dos mandamentos mais céleres do decálogo. E Satanás ele tenta obter uma vitória por esse que foi um dos maiores fracassos de Israel. Israel tentou muito a Deus. Foi um dos pecados comumente mais cometidos pelo povo de Israel. Se você for ler a sequência dos textos, tentar a Deus. E muitas pessoas tentam a Deus. E Jesus ele reafirma o texto onde ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Recentemente eu encontrei uma pessoa que estava saindo de casa e ela ia pegar um lugar ermo, perigoso. Eu disse: olha, por que você não vai por outro caminho? Ela disse: não, Deus está me guardando. Isso é tentar a Deus também. Você tem outras opções, você pode seguir outro caminho, mas você prefere tentar a Deus. E tentar a Deus não é um bom caminho para a sua vida. Mas para fechar, para a gente não se alongar muito, a próxima tentação, ela sugere outro pecado em que o povo de Israel vacilou muito, pecou muito, que é a adoração, a reverência a outros ídolos, a outros deuses, o culto sincrético, a adoração sincrética, a adoração a outros deuses, a idolatria, em troca de favores, em troca de benefícios, em troca de colheitas e etc. E o diabo ele tenta dissuadir Jesus ou persuadi-lo a adorá-lo em troca de favores materiais, de favores sociais. Eu te darei todo o reino se prostrado me adorar. Quantas pessoas constituem um ídolo, constituem um objeto de adoração, de subserviência, até mesmo pessoas, em troca de favores, em troca de benefícios, em troca de reconhecimento. E aqui fica uma dica para você: cuidado para não pecar com a boca, cuidado para não pecar principalmente com atitudes onde você venha tentar a Deus. Cuidado para você não se tornar um religioso, alguém idólatra, pois na estrutura histórica dos pecados mais comuns estão esses: pessoas morrendo pela boca por pecarem constantemente assim, pessoas tentando a Deus e pessoas mergulhadas na idolatria e às vezes de forma imperceptível, num processo inconsciente. Então, Jesus ele inaugura o deserto como um lugar de vitória, onde ele demonstra a possibilidade de vencer ao diabo com uma atitude simples que, primeiro, ela está baseada em autocontrole, foco, porque ele estava focado na sua missão e principalmente focado na sua relação com Deus. Ele estava ali jejuando, ele estava ali orando, focado em obter de Deus toda aquela, como é que eu posso dizer? Ele estava focado em obter todas as informações de Deus referente à sua missão. E principalmente, Jesus ele venceu ao diabo porque ele teve a coragem, a pretensão de resistir ao diabo. Pedro, escrevendo em sua carta, acho que é 1 Pedro capítulo 5, uma das sugestões de vitória que ele dá para a igreja é: resistam ao diabo e ele fugirá de vós.
Então, você precisa resistir ao diabo e não se permitir pecar nesses três aspectos. E principalmente porque nós temos a vitória garantida em Cristo Jesus. Eu vou falar de 4 lugares de vitória que Jesus inaugurou na sequência dos próximos textos. E o primeiro lugar de vitória que ele inaugura numa teologia representativa é o deserto. O deserto agora é um lugar de vitória, é um lugar de novas experiências, é um ponto de partida para todo mundo, é um lugar de nada, mas é um lugar de relacionamento com Deus, porque no deserto você consegue encontrar-se vazio, sem nada, dependente de Deus plenamente. E no deserto você pode resistir o diabo, porque você não tem aquela relação com comer, com beber, porque, como disse Jesus, no deserto você aprende uma nova experiência. No deserto você obtém a certeza de que não é só de pão que você precisa para viver, mas principalmente da palavra de Deus, da orientação de Deus, da comunicação de Deus, ouvir a voz de Deus. É no deserto que você compreende plenamente, com toda a convicção, sua dependência de Deus e a importância de não tentá-lo, mas de aceitar, de ser feliz com a missão que ele lhe deu e as condições em que você vive. É no deserto que você aprende a adorar a Deus, a reverenciá-lo e tê-lo como seu único Senhor e Salvador, porque é Ele quem caminha com você no deserto e provê tudo e supre todas as necessidades. E falando em caminhar, continue caminhando conosco. Se você está gostando dos nossos vídeos, curta, compartilhe e dê sugestões, como nós já temos dito. Nós aguardamos você no próximo vídeo. Até lá, muito obrigado.